Nesta aula, nós iremos começar a falar sobre as operações básicas entre vetores. Nós temos basicamente a operação de multiplicação por escalar, a operação de adição e subtração. Vamos iniciar pela operação de adição. Então, sejam dois vetores, U e V. Veja que eles possuem duas dimensões, portanto, a soma U mais V, U mais V, vai ser, pensa comigo, eu só posso somar x com x e y com y. Logo, a soma entre dois vetores é um vetor. Então, x1 mais x2 para a abscissa e y1 mais y2 para a ordenada. Então, essa é a soma. E se for a diferença, professor, como é que vai funcionar? Se mudar de adição para subtração, mesma regra. Você subtrai as parcelas, as abscissas, as parcelas x, e subtrai as parcelas y. Isso para duas dimensões. E se fosse para três dimensões, imagine que o vetor U tivesse x1, y1 e z1. E o vetor V, mesma coisa, x2, y2 e z2. Como é que ficaria a soma? Você teria só mais uma operação para realizar. Agora você teria que fazer z1 mais z2. E se fosse a subtração, se fosse a diferença, seria x1 menos x2, y1 menos y2 e z1 menos z2. Veja que é simples. Se tivesse mais coordenadas, então você teria que fazer o quê? Você teria que somar as componentes correspondentes ou subtrair as componentes exponentes. Mas se, por exemplo, eu quisesse a operação de multiplicação por escalar. Então, se eu quisesse, vamos usar aqui um exemplo. Se eu quisesse o vetor U multiplicado por uma constante K vezes o U. Esta é a multiplicação normal. Então, nós ficaríamos com K vezes o vetor U, no caso, x1, y1 e z1, multiplicado pelo K, ou seja, da impressão, presta atenção, na impressão que eu vou realizar a propriedade distributiva. Então, constante, número que multiplica vetor, o resultado vai ser vetor. Portanto, eu terei K vezes a constante, K vezes a coordenada x1, K vezes a componente y1 e K vezes a componente z1. Veja que é extremamente simples. Nos próximos vídeos eu estarei resolvendo os exercícios do livro do Alfredo Steinbrück. São 15 exercícios. Vamos conferir. Aqui nós temos o livro. Estou usando a versão PDF dele. Aconselho você comprar o livro. Mas nós vamos resolver os exercícios finais do capítulo 2 do livro.